Queridos e queridas, bora lá. No vídeo anterior, a gente já tinha visto os dados que são numéricos, eles não estão sendo interpretados como numéricos, né? Todos esses daqui da direita, depois do furniture aqui. E a gente tem o floor também, que ele não está sendo, o andar, né? Nesse caso, que ele não está sendo considerado como inteiro. Ele está sendo considerado como objeto, ou seja, ele está sendo considerado como texto. Se vocês viram os vídeos anteriores, ao qual eu falei sobre memória e o Canva 4, ele consome um bom espaço, mas no caso atual, ele está sendo muito mais, ele está prejudicando muito mais para a gente saber, tipo, dados, informações agregadas, como por exemplo, né, saber média e afins, né? Então, vamos lá. Tem várias formas da gente poder pegar os valores únicos, né? Principalmente quando a gente está tratando de uma quantidade pequena, até a gente só tem 37 valores únicos. Quando a gente está tratando disso, a gente pode fazer de duas formas, né? A gente pode simplesmente tirar esse valor e deixar ele vazio, né? Ou a gente pode colocar esse valor como zero. Então, se a gente tratar andar como zero, então, né, ausência de andar, né? Então quer dizer que tipo tá lá no chão, ou é uma casa, ou alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Primeiro de tudo a gente precisa saber quais são esses valores. E para saber se só tem um traço entre as 6.000 e poucas linhas, que é 6.000 ou alguma coisa mais, né? 6.000, para 6.080. Entre essas 6.080 linhas, se é só o traço que está ferrando. Então, vamos fazer como? Tem várias formas. A gente poderia fazer um laço entre esses valores e saber qual que é o que não está no numérico, né? Tentar converter, ele daria erro. Mas tem um comando no próprio Pandas que ajuda, né? Então, dados aluguéis, ponto o quê? Temos que pegar essa coluna, que neste caso a gente só vai estar analisando a coluna floor mesmo. Deixa eu só colocar aqui uma anotação. Analisando, vendo porque a coluna. Nossa, eu juro que eu esqueci como se escreve analisando. Analisando é com S. Eu não sei porque eu escrevi com Z. É que vendo fica meio feio. Analisando. Tive que dar um Google aqui, me sumiu da mente. Analisando porque. O porquê, né? E porquê desse jeito que eu lembro assim. O porquê a coluna for está sendo considerada como texto. Beleza? Então, partindo disso, eu tenho aqui dados aluguéis, neste caso vai ser a floor, né, que é essa que a gente está querendo pegar. Se tivesse espaço, como por exemplo a property tax, alguma coisa do tipo, nós teríamos que colocar entre parênteses, né, porque senão ia ter um espaço. E entre colchete, desculpa. E é o seguinte, agora nós temos aqui tem um outro comando que é bem legal, né? Eu posso usar o unique, por exemplo. E ele já volta quais são os valores únicos que eu tenho aqui. Então, neste caso, eu tenho um tracinho. Veja que entre todos esses números, 10, 3, 12, 2, ele está sendo considerado como texto aqui, tá? Mas é porque está sendo retornado como texto. Mas a gente pode ver que, todos os valores em si são inteiros, menos o tracinho, que é o primeiro valor aqui. É esse bendito que está ferrando tudo, né? Eu posso colocar, por exemplo, no nick, são 37. Eu não quero unique, não é o unique. O unique ele contaria qual que é os valores. Quer ver? Tem aqui a documentação, parará, papá, né? Era no NEC mesmo, só que em si ele não voltou. Vamos ver se ele está voltando. Que estranho, ele não está voltando. 20. Só está voltando que são 37. Mas ele deveria voltar o... não, ele só está voltando só a quantidade de valores inteiros, tá certo? Né? Retorno o número... tá aqui, ó. Tá tendo a documentação. Ó. Retorna o número de elementos únicos, a quantidade de elementos únicos. Nesse caso são 37 mesmo. Então, tá até aqui, ó. 37. Se eu fizer pelo animal... PRPP, é lógico, né? PR dados não. Dados são dois, a mesma coisa que está aqui embaixo. Então, tá certo.
a única coisa que eu preciso saber só é desse unique. Então, voltando no unique, não, animal, neste caso é o floor, que está como unique. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente renomear esse valor, né? Renomear não, eu posso substituir esse valor, né? Neste caso, como um zero. Veja que nós não temos nenhum zero aqui. Ou podemos deixar como vazio, ou podemos deixar como zero. Como ele é um dado categórico, ele não tem uma ordem, ele não tem um valor entre eles. Então, assim, tipo, o primeiro andar não é melhor que o segundo andar, que não é melhor que o 30º andar, que não é melhor que o 85º andar. Então, nós podemos simplesmente colocá-lo como zero, ok? E tá tudo bem. Por que eu estou falando isso? Existem situações nas quais não podemos fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma coluna, né? Uma coluna X aí, de cabeça não estou conseguindo pensar em nenhuma, que eu tenha... um bem interessante, que inclusive que a gente está mexendo, que é, por exemplo, o valor de propriedade, por exemplo, property tax, ou o aluguel de... Perdão, não é aluguel, é seguro contra incêndio. Como são valores? São contínuos, né? Então eu poderia fazer o quê? Imaginemos que tem um valor aqui, tem uma determinada linha, que aqui ela está como zero, ela está vazia, não tem nada, tem um tracinho assim como o outro. O que nós poderíamos colocar aqui? Nós poderíamos colocar a média, a mediana, que seria melhor, né? Ou um outro valor, neste caso entre média e mediana ficaria melhor. Ou poderíamos inclusive deixar vazio, deixaríamos vazio mesmo, ou excluir, tirar a linha. E quando eu estou falando excluir, não é só excluir a coluna, tá? Estou falando excluir a linha inteira. Você não vai ter essa linha, se tiver esse valor vazio, você não vai ter essa linha na sua análise, no seu modelo, e seja lá onde for, tá? Pelo que eu andei estudando, se for para deixar, mediana, ok? Mas neste caso, como nós estamos tratando de um valor categórico, nós estamos tratando de um valor contínuo, e existe essa diferença, valor contínuo, para quem não lembra, né, é, por exemplo, um valor monetário. Então, 318,75 é um valor contínuo, que aqui eu posso ter entre 0 e infinito, positivo. Ok? E todas as faixas de valores possíveis e imagináveis entre 0 e o infinito. Né? Consideremos que pode chegar a infinito, né? Não temos um limite aí. Já um andar, ele é categórico, ele não tem intervalos entre eles. Né? A gente pode considerar, inclusive, ele até mesmo como inteiro. Né? Então é 1, é 2, 3, 4, ele não tem intervalos entre esses daqui. E eles são valores categóricos. Ok? Eles representam alguns números, né? Mesmo eles sendo números, eles representam, putz, se é no primeiro andar, se é no segundo andar, se é no quarto andar, se é no quinto andar. Eu não tenho uma média de andares aqui no meio. Eu não tenho um andar 4,38 aqui. Por isso que eu vou deixar esses valores aqui. Quando tiver o tracinho, neste caso, eu vou deixar como zero. Ok? Se ferrar muito minha análise, eu até excluo esse daqui com zero. Só que o ruim de excluir esses daqui com zero é que eu vou excluir todas as casas. Casa não, que eu saiba, pelo menos, você não aluga o segundo andar da casa. Podem existir situações que isso acontece, né? Mas eu acredito que não. Então, vamos lá. Então, todos esses valores que forem tracinho, eu vou fazer o quê? Eu vou substituí-los. Eu vou substituí-los pelo quê? Pelo zero. Então, vamos começar aqui. Eu vou colocar, inclusive, aqui embaixo. Beleza? Eu vou tirar aqui o dtype, tá bom? Eu vou fazer aqui em cima mesmo. Belezinha? Só para a gente poder... Que aí eu já fico olhando também esse bendito aqui de cima. Então, vou fazer o quê? Então, vou fazer a substituição do traço na coluna floor. Beleza? Então, entrando aqui, como é que eu faço esse bendito? Como é que eu faço a substituição nesse floor? Lembremos que quando a gente está tratando disso, nós estamos tratando de colunas de texto, ok? Em cima de colunas de texto, você pode usar todas as funções que são de texto
em si. Ok? Então podemos fazer, por exemplo, a dados aluguéis.floor igual a traço, por exemplo. Pode. Aí você pode inclusive vir aqui, né, pegar esse pedaço, dados aluguéis.floor, que eu lembro, dá para você fazer desse jeito, né? Não, não dá. Eu posso fazer o quê? Eu pego aqui e eu posso tirar desse jeitinho aqui para poder saber qual que é a linha. Aí eu posso voltar, por exemplo, todos os tracinhos. Se bem que daquele jeito já tenha funcionado, né? Aqui, daquele primeiro jeitinho já tinha funcionado. Enfim, veja que eu volto todas as colunas que são verdadeiro ou falso, né? Dos aluguéis, eu já volto com todas as linhas e eu pego aqui a floor igual a 0. Eu posso fazer isso? Posso. Eu vou atribuir todos os valores 0 nisso daqui? Vou. Por exemplo, eu poderia fazer isso. Só que aqui eu vou estar substituindo a coluna do data frame que eu estou usando, o original. Como eu disse, não é muito legal. Se bem que, como a gente está tratando aqui de um IPNB, putz, caraca, esqueci do Jupyter, né? Jupyter, safado. Disso aqui que a gente está tratando, que a gente pode colocar todos os valores por célula, tá bom? Eu esqueci, minha memória está ruim, tá? A gente pode fazer desse jeito, a gente pode rodar célula a célula novamente para chegar até lá embaixo. Beleza? Mas eu não sou muito chegado a isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Então, vou fazer aqui dados aluguéis cópia igual dados aluguéis.copy. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Logo depois que eu fizer isso, aí eu venho aqui no aluguéis cópia. Eu posso até colocando nomes, né? Caso vá fazendo determinadas alterações. Aí eu venho aqui cópia, pois afinal é ele mesmo que eu estou selecionando, né? E eu venho aqui floor igual a 0. Paraná, paraná, não tem floor cópia. Lógico que não tem, né? Porque eu coloquei o floor como atributo, eu não coloquei o data frame. Cópia. Tá. Legal. A gente tem esse ponto aqui que está reclamando do próprio iLock. Né? O esquema é usar o iLock para poder fazer esse tipo de coisa. Tem uma outra parada que inclusive eu gosto muito, né? Que é o você usar... Caraca, minha memória está muito ruim. Você usar um apply. Que aí você simplesmente só faz um lambda e você consegue fazer a substituição. Isso eu vou fazer no próximo vídeo. Enquanto isso, eu quero que vocês tentem fazer essa substituição aqui, né, sem dar esse erro, como eu mostrei, e postem nos comentários como é que vocês fizeram isso. Né? Você, blogueirinho, agora, vou pedir para vocês fazerem esse tipo de coisa. Ok, meus queridos e minhas queridas? É isso aí. No próximo vídeo eu já vou ensinar como fazendo com o apply. Beleza? Beijos na bunda. Até mais.